Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Vamos ler daqui os versículos 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor: levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha trazer renovo, consolação, restauração a todos que estão passando por estreitos de tristeza, de amargura, de angústia profunda de alma. Que o Senhor os visite nessa hora de um modo vivo e especial, renovando o ânimo de cada um deles. E que seja assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nesses dias nós temos conversado com muitas pessoas, ouvido muitas pessoas, e há uma nota comum na maioria absoluta delas: a tristeza profunda de alma, pelas mais inúmeras razões. E isso me fez correr para esse texto. Aqui nós encontramos Jesus passando por um momento de tristeza profunda. E hoje eu queria encorajá-los a buscar a ajuda do alto no meio das angústias profundas. Há aquelas situações em que nós precisamos da ajuda de um profissional, e não é vergonha admitir isso de modo nenhum, porque todos nós, humanos, somos pequenos, limitados e carecemos desesperadamente da ajuda de uns dos outros. Mas há aquele momento específico em que nós precisamos de mais. Precisamos da ajuda do alto. Aquela ajuda eficaz, aquela ajuda permanente, aquela ajuda que transforma, que restaura, que renova o ânimo. E o texto traz um apelo dramático de Jesus no meio de sua angústia mais profunda. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Note, aqui era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, que faz esse apelo dramático. E se Jesus, nos dias da sua carne, experimentou isso, sendo Ele o próprio Deus encarnado, o que se dirá de nós? Pequenos, limitados, necessitados, carentes de uma intervenção poderosa do Senhor. E aqui essa situação nos leva a algumas reflexões a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, difícil para nós imaginarmos que estas palavras saíram dos lábios de Jesus. Pois é, mas saíram sim. O Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado em seu tabernáculo humano, experimentou as dores, as angústias e as tristezas mais profundas à nossa semelhança. Por isso nós podemos recorrer a Ele, porque Ele sabe o que é padecer. E Ele sabe aquilo que nós sofremos. Muitas vezes nas nossas orações
Nós não encontramos palavras para expressar aquilo que sentimos, mas o Senhor é aquele é aquele que, além de todas as especialidades, tem aquela de fazer a leitura daquilo que vai na nossa alma, daquilo que nós não conseguimos expressar. Em segundo lugar, o curioso é que, mesmo sendo quem era, não escondeu a sua dor e a sua tristeza. O que fazer quando a alma se contorce e sente frio? Buscar a oração e a vigilância dos que nos são íntimos. Porque então tentamos fazer muitas vezes o jogo do contente como se fôssemos super cristãos? Se podemos dizer que somos super alguma coisa, é super frágeis, vasos de barro, quebráveis. Quando a dor nos sufoca, carecemos de ombros e colos, muitas vezes. Todos nós precisamos, e é terapêutico admitir isso. Em terceiro lugar, os momentos que antecederam a cruz foram dificílimos. Ele recorreu aos discípulos mais chegados para que orassem e vigiassem com ele, mas por 3 vezes os achou dormindo. Nem por 1 hora sequer puderam vigiar com ele. Se isto foi experimentado pelo Filho do Deus vivo, o que se dirá de nós? Oremos então uns pelos outros, vigiemos uns com os outros nas horas mais dramáticas de tristezas e angústias de alma. Os cristãos contemporâneos parece que têm perdido de vista a maior das armas bélicas, a oração. E muitas vezes, nas horas das agonias, tanto pessoais como institucionais, tentam usar de métodos e recursos de homens. Não vai resolver. Na hora que você entra no seu quarto, fecha a porta e fala ao seu pai que ouve em secreto, seu pai que ouve em secreto ouvirá e recompensará. E nas nossas orações, rasguemos o nosso coração na presença de Deus, não dizendo a Deus o que é que Deus tem que fazer, mas digamos a Deus aquilo que nós estamos sentindo. Senhor, eu não sei orar como convém, eu não consigo expressar a profundidade da minha dor nessa questão. Entra com a providência que o Senhor sabe necessária. Que essa seja a nossa oração continuamente. E aí vem o último ponto que eu queria colocar aqui. Quantas vezes já não nos sentimos assim, com a alma profundamente triste até a morte, e não encontramos ninguém que possa dividir conosco a nossa dor, apenas em silêncio e orações. E muitas vezes nós não procuramos as pessoas porque queremos ouvir delas alguma coisa, mas queremos aquela presença do lado, orando conosco, dizendo amém para aquela oração em lágrimas que estamos fazendo. Precisamos rogar ao Senhor que, pelas misericórdias vivas de Jesus, Ele fale ao nosso coração. Como tem sido difícil dividir dores. Os discípulos de Jesus pareciam, em seu sono inconsciente, tentar fugir do sofrimento que seu mestre estava às portas de enfrentar. O Senhor me tem concedido o privilégio de encontrar bons colos e bons ombros vida fora. E eu louvo a Deus por isso, e rogo a Deus que cada um daqueles que ouve essa palavra possa encontrar esses ombros e esses colos benditos para a glória de Deus. As situações que têm assolado as famílias são muitas.
a situação da nação, a situação das famílias, as situações pessoais. São tantas dificuldades que nós, se fôssemos numerá-las, nem sairíamos daqui. Mas queremos apresentá-las todas diante de Deus, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, para que Ele entre com a providência, repito, que só Ele sabe necessária. O que é que essa brevíssima meditação nos leva a discernir no dia de hoje, sobretudo no meio das nossas dores mais atrozes, mais profundas? Em primeiro lugar, a palavra nos ordena a carregar as cargas uns dos outros. Carreguemos. As lutas dos últimos tempos têm sido intensíssimas para todos nós, indiscriminadamente, pelas mais diferentes razões. O sofrimento, ele é absolutamente democrático e não escolhe raça, status, credo ou gênero. Todos são alcançados por ele, numa medida ou noutra. Em segundo lugar, estendamos as mãos para socorrer. Consolemos com a consolação com a qual temos sido consolados. E eu queria hoje, de modo muito especial, pedir pelos pais e mães que criaram seus filhos no Evangelho, que os viram crescer na graça e no conhecimento de Deus, e hoje estão atravessando o estreitíssimo de vê-los se distanciarem do Evangelho, voltando as costas para Deus e fazendo escolhas por caminhos contrários à vontade de Deus. Que o Senhor abrace esses pais e mães de modo especial e traga esses filhos de volta, e do jeito que o Senhor fizer, nós vamos dizer amém e glorificar o nome do Senhor. Mas não deixa que se percam, Senhor. Em segundo lugar, estendamos as mãos para socorrer, consolemos com a consolação com a qual temos sido consolados. Em terceiro lugar, curvemos os joelhos para orar sem esmorecer. E por último, abramos os olhos para vigiar até que passem as calamidades. Sim, porque elas passam. Tudo tem prazo de validade e propósito de Deus, até o próprio sofrimento. Oremos e vigiemos sem cessar, uns pelos outros, e clamemos para que o Senhor, repito, entre com a providência que só Ele sabe necessária. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, por todos os nossos amados irmãos que estão atravessando estreitos, dificuldades, perdas, dores profundas de alma e que nem sabem mais orar como convém. Mas que o Senhor, nesse instante, possa estender a sua mão abençoadora na direção de cada um deles, abençoando-os com respostas, porque quando a resposta se adia, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido, ele é árvore de vida. Fala com cada um de nós no dia de hoje, Senhor. Responde às orações que nem têm sido articuladas com palavras, mas que têm sido traduzidas por meio das lágrimas. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.